Mas olha, não é tudo tão trágico assim, o Cogos é muito pessimista. Por exemplo, nós temos aí o capitão do povo, né? Um grande general, um líder da nação mesmo, que é o Jair Messias Bolsonaro. Um líder, assim, de extrema coragem, né? Um líder, assim, que banca aquilo que fala. Né, Cogos? O que você tem a dizer, assim, sobre a postura do líder militar, do líder político do Jair Bolsonaro? Olha, ainda que o Jair Bolsonaro tenha sido um homem bem intencionado, e ainda que ele tenha representado ali uma boa pausa para respirar que o Brasil teve nesse caminho de derrocada, ainda que o Bolsonaro represente algo muito positivo no sentido de uma cultura alternativa ao woke, né? Uhum. Então aquelas coisas politicamente incorretas que ele falava, aquilo era uma lufada de ar fresco, sem dúvida. Infelizmente. Mas ele é um péssimo líder. Ele não sabe liderar. Primeiro erro, ele se cercou de pessoas ruins. Um líder, ele não... Terríveis, né? Um bom líder tem que saber também quem é bom de liderar. O General Patton falava isso. Uhum. O General Patton falava, não é possível você não delegar funções. Mas para isso você tem que saber quem sabe liderar nessas funções. Uhum. O Bolsonaro não tem a menor condição de fazer isso. Ele cometeu o erro de confiar nos militares. Ué, ele sofreu na mão dos militares. Sim. Ele foi injustamente perseguido quando ele era capitão na Exaó. E confiou nesses mesmos melancias? Se cercou desses mesmos melancias? Colocou gente que o apunhalou diretamente, o globalista do Santos Cruz ligado à ONU. Então... Aí ele colocou lá na Anvisa um almirante médico da Marinha que resolveu exigir receita para ivermectina no meio daquilo. Olha aí. Na maldade. O general Ramos, que foi lá com o Aldo Rebelo, não, estamos fechados aí com o PCdoB, tá tudo certo. Comunista. Comunista. Completamente comunista. E ele poderia ter tirado todos os melancias do alto comando, dos 4 estrelas, e promovido gente boa porque tem gente boa. Uhum. Só que as pessoas que prestam dentro do exército, a maioria é praça, alguns poucos são oficiais superiores, quanto mais sobe na hierarquia pior, Uhum. mas esses bons oficiais superiores não lhes é dado o comando de unidade. Porque onde estão as armas do exército? É aí que tá o poder. Uhum. Já dizia Stalin, né? Quantas divisões o Papa tem? É exatamente aí. Ele entende o que é poder. Poder político sai do cano de uma arma. Outro Tudo. grande estrategista. Aliás, essa é outra sugestão de leitura, Mao Tse Tung. Mao Tse Tung. Presta pra alguma coisa? Cuidado com esse copo aí. Não, é uma alma condenada o Mao Tse Tung. Mas que o cara era bom de estratégia, principalmente de guerrilha e de guerra urbana, ele era. Ele era brabo. Então é bom ler esse cara também. Conhecer o inimigo, inclusive, né? Estudou na escola dos Rockefeller, sabia dessa? O Mao Tse Tung? Uhum. Você tá vendo como são as coisas, né? É, meu amigo. Quem financia o comunismo no mundo? Essa é a grande pergunta. Tem aquele livro do Sutton também, né? Que ele mostra como os banqueiros ocidentais financiaram a Revolução Bolchevique e o Lenin. O capitalismo financiou o comunismo. O complô contra a igreja, esse aí fala bastante também, O complô eu tô lendo, não acabei né? O ainda. complô tá lendo ainda. Tô né? lendo, é enorme, né? É enorme. Então, o General Ramos é outro comunista também. Sérgio Moro, globalista. Paulo Guedes. A direita adora o Paulo Guedes. E não tem a menor noção de quem é o Paulo Guedes. Paulo Cogos foi o único no Brasil que fez uma oposição séria contra o Paulo Guedes. O único. À custa de voto, inclusive. À custa de voto. Que eu já abri a boca pra falar de Paulo Guedes e o pessoal, não! O Paulo Guedes... Não critica, senão o PT volta. Não critica a Damares, senão o PT volta. Olha o que deu. Não, o pior de todos é o MBL, né? Que se junta ao PT, senão o PT volta. A cara de pau do MBL é surreal. Mas então, o Bolsonaro se cercou desses melancias. Aí ele colocou a tal da Damares no ministério daquele ministério inútil lá, Mulher, Direitos Humanos, não sei mais que bobagem. Ela encheu aquele negócio de feminista. De LGBT trans lá. Aprovou um monte de lei feminista. Lamentavelmente, me dói dizer isso, mas nesse ponto o Renato 38 tem razão. O governo Bolsonaro foi o governo que mais aprovou lei feministoide e feminazi. É uma tristeza falar isso. Dói. Paulo Guedes é o responsável pelo PT voltar. Uhum. Você pode falar, não, teve o algoritmo. Tudo bem, mas o algoritmo tem que estar baseado em alguma coisa. Tem que estar no fato, é. Se o Bolsonaro tivesse 99% dos votos, não há algoritmo que resolva. Se o Bolsonaro tivesse 85% dos votos, não há algoritmo que resolva. Minha opinião é que ele teve uns 60%.
Aí o algoritmo resolve. Uhum. E por que que o Bolsonaro teve uma maioria tão pequena comparado ao pior mensaleiro corrupto da história do país? Por culpa do Paulo Guedes. Uhum. Porque o povo dificilmente vai se lembrar de todos os escândalos de corrupção do PT. Mas o povo sabe hoje quanto tá custando a picanha, a cerveja e a gasolina. Sim. E por que que essa picanha, a cerveja e a gasolina estavam tão caros na época do Guedes? Hoje tá pior. Eu falei, o Paulo Guedes não presta e Central Haddad vai ser 1000 vezes pior. Sim. Mas não muda o fato de que o Paulo Guedes não só não presta, como ele fez isso de propósito, porque ele sempre foi um paladino do sistema. Ele queria derrubar o Bolsonaro. Sim. Ele falou isso quando o Bolsonaro foi eleito em 2018. Lembra quando o Leão Magno segurou os Unos? Sim. Então, o Paulo Guedes começou a se achar o Leão Magno, só que ele estava trabalhando pro lado dos Unos. Dos Unos. Que ele é um bankster. Uhum. E aí ele falou, olha, os bárbaros estão aos portões, eu vou lá segurar os bárbaros. Não tem como segurar os bárbaros agora em 2018, que a população tá muito revoltada. Mas ele sempre trabalhou pro sistema de banksters que controlam todos os partidos. Aí, no poder, como ministro da Economia, todas as medidas que o Paulo Guedes adotou foram péssimas. Ele só não fez pior porque o Bolsonaro não deixou. O Bolsonaro tinha algum princípio de livre mercado e não deixou o Paulo Guedes fazer todas as bobagens que ele queria fazer. Cara, quem queria fazer integração com a Argentina era o Paulo Guedes. Integrar moedas. Integrar moeda. O Paulo Guedes, ele acabou com as cidades pequenas. Isso foi a pior desgraça que alguém já fez no Brasil desde Getúlio Vargas. Sim. Ele inviabilizou a autonomia de cidades pequenas. Sim. O maior crime urbanístico já feito no Brasil. A política dele de lucro do Banco Central acabou com as reservas brasileiras. Ele endividou o país, ele acabou com o poder de compra da nossa moeda, Sim. deixou tudo caro, queria se criar uma série de medidas assistencialistas que não tem como pagar, ao mesmo tempo em que ele defendia uma doutrina econômica satânica, dizendo que os idosos são só despesa. Paulo Guedes destruiu tudo. É pior que os Togado, pior que o Flávio Dino. O Paulo Guedes destruiu tudo e paga de direita. E aqui eu acho que é uma coisa muito importante para falar, sobretudo aos novos espectadores. Nós da Ação Restauracionista somos firmíssimos opositores a essa falsa dicotomia de esquerda e direita, de achar que, por exemplo, então você tá criticando o Bolsonaro, então você é a favor do PT. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá? O pessoal, Paulo, entende muito mal esse negócio do mal menor. Porque eles acham que mal menor é uma desculpa pra apoiar o diabo pequeno. Tipo, tem o diabão, aí tem o diabinho. Aí eu vou apoiar o diabinho contra o diabão. Não. Mal menor você vai preferi-lo, tolerá-lo, do que o mal pior. Mas você tem que continuar falando que aquilo é um mal menor. Tem que continuar falando que é um governo liberal, que é um governo revolucionário, que o Paulo Guedes estava destruindo. Maçônico. Tudo isso tinha que ser dito no governo Bolsonaro. Mas aí não critica, senão o PT volta. E justamente o contrário. Se nós reforçarmos a ideia da moral absoluta inegociável, nós vamos combater o mal maior com muito mais força. Sim. Então é aquela coisa, você tem dois candidatos, o estuprador de criança e o ladrão de galinha. Você não pode falar viva o roubo de galinhas. Exatamente. Você fala, olha, vamos ter que combater o estuprador de criança. Exato. Exatamente. E eu acho que um outro grande problema, assim, talvez porque... A gente tem que falar um pouco de Olavo de Carvalho nesse podcast, e só soltar algumas pequenas, uma introdução a Pio. Mas um grande problema é de pensar que talvez porque o brasileiro ficou 40 anos na mão de esquerdista comunista, que o ideal de país pro Brasil é o Bolsonaro. Não é... Veja, alguém que não é católico, alguém que defende... que não foi contra... o divórcio, que aprovou as leis ali contra a fecundidade, contra a natalidade, tudo isso daí, não é um governo ideal para nós católicos. Nós temos que saber o que a gente defende. E não é esse liberalismo de hoje em dia. Eu fico pensando, será que num governo do PT, não o PIX, mas as implicações que o PIX traz, passariam no governo do PT sem nenhuma oposição, como passou no governo do Bolsonaro? Não. Pois é. Porque as pessoas iam falar, o governo do PT quer acabar com a nossa privacidade financeira. Mas na direita isso é aceito. Mas a direita sai porque numa democracia tem alternância de poder, que é outra palhaçada. Exato. Que é o contrário das dinastias católicas. Claro. E acontece esse problema na direita brasileira de idolatria de certas coisas que não são católicos, porque a direita brasileira, ela tá fundamentada, a direita atual hoje, ela tá fundamentada muito mais num anticomunismo, num anti-alguma coisa, do que num pró-alguma coisa. Pois é, ou seja, ela não tem fundamento ontológico, ela é só oposição. Ela não tem algo positivo para defender. Exatamente. São Miguel Arcanjo não era anti-Lúcifer, ele era pró-Deus.
Daí ele combateu o Lúcifer com mais propriedade. Exato. E aí... Eu tô rindo porque eu lembrei de uma mulher que eu conheci na manifestação. E eu falei mal do Paulo Guedes. Sabe o que ela respondeu? Não fale mal de um ministro nomeado pelo meu capitão. Impecável. Mas olha, quem criou esse liberalismo dentro da direita brasileira, e precisa ser disso, foi o Olavo de Carvalho.